tradução e edificação. Eu estava lendo o livro de Irmiarro, o livro de Jeremias, e o Senhor tocou profundamente o meu coração em uma passagem que eu quero ler para os irmãos. Irmiarro capítulo 45, versículo 1 em diante. O Senhor falou muito comigo e eu quero muito compartilhar aquilo que Ele me ministrou, porque nós somos pessoas que, diante de uma profecia, diante de uma palavra do Senhor, nós nos inquietamos e nós não queremos fazer aquilo muitas vezes que Ele deseja, ou até mesmo nós não desejamos que aconteça aquilo que Ele predisse por meio de um profeta. Isso está relatado no livro de Irmiarro, capítulo 45, versículo 1 ao 5, está escrito assim: no 4º ano do reinado de Jeoaquim, vou ler os nomes como estão no português, filho de Josias, que nós sabemos, Josiarro, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Irmiarro. Este lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Em algumas traduções vai trazer: eu já não aguento mais, é um fardo pesado demais para mim. Eu quero parar aqui porque a primeira coisa que acontece conosco, que nós não gostamos, descrito neste texto, é quando o Senhor revela os nossos pensamentos a um profeta. Isso já aconteceu com você? O Senhor já revelou o teu pensamento para um profeta? O Eterno já colocou o que você estava pensando para alguém que é teu amigo, alguém que ora por você, alguém que intercede por você, ou até mesmo para alguém que você não tem nenhuma proximidade, uma pessoa que você não conhece. Você estava lá na tua querendo servir ao Senhor, porque o Eterno não vai expor ninguém, a não ser que Ele deseje o bem. Tudo que o Senhor faz conosco é para nos fazer bem. Esse é um ponto muito importante da mensagem que eu quero trazer hoje para os irmãos. Tudo que o Eterno faz é para o nosso próprio bem, não tenha dúvida no seu coração. Eu sei que muitas coisas difíceis estão ocorrendo sobre toda a terra, mas o Eterno tem o desejo de nos fazer o bem. Nós vamos ler daqui a pouco. Nós vamos ler. A nossa confiança precisa se manter inabalada. E aí aconteceu aqui com Baruch o que acontece conosco. O Eterno fala os seus pensamentos para um profeta dele, ele quer usar a boca de alguém para falar contigo. O Eterno deseja falar com você, meu irmão, minha irmã. Por isso ele faz isso, por isso ele envia os seus profetas. E no mesmo livro de Irmiarro, o Eterno diz assim, que olha, Irmiarro fala estas coisas para que quem sabe assim, o povo sabendo das desgraças que estão para acontecer, quem sabe cada um não se converta da sua má conduta, e quem sabe assim, eles se convertendo, eu não perdoe a iniquidade deles. É para isso que o Senhor envia o seu profeta. Então, aconteceu aqui com Baruch que o Eterno falou os pensamentos dele, falou: olha, você disse, ai de mim, o Senhor me acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Eu quero parar aqui, vamos contextualizar o que está acontecendo durante esse período aqui de Irmiarro, capítulo 45, versículo 1 a 5, porque o livro de Jeremias ele não está escrito de maneira cronológica, a linha do tempo ela vai e volta, e a gente precisa voltar a alguns capítulos para entender o que estava acontecendo. Em Irmiarro, capítulo 36, versículo 1 ao 7, está escrito assim: no 4º ano do reinado de Jeoaquim, vejam que eu voltei, é o mesmo tempo, só que quase 10 capítulos antes, tudo bem? Ainda no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Aqui, para contextualizar os irmãos também, nós precisamos ler Jeremias 25, versículo 1 a 3. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim. Ele diz o seguinte, estou resumindo o texto, você pode ler na sua casa. E aí, esses versículos
trazem a seguinte informação. Jeremias disse: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias. Ou seja, Jeremias ele profetizou durante os 18 anos finais da vida de Josias, e ele estava profetizando há cerca de 4 a 5 anos durante o reinado do filho de Josias, que é Jeoaquim. Então, quando o Eterno pegou Jeremias ali e falou: pega esse rolo, escreva nele todas as palavras que te falei, talvez assim o povo se arrependa, que é o texto que eu li para os irmãos agora há pouco. Quem sabe o povo, sabendo do que está para acontecer, eles não se arrependam e se voltem para mim. O desejo do Senhor não é revelar o mal que está para acontecer sobre a terra para que nós entremos em desespero, não, mas para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja discernimento dos tempos. E aí Jeremias chamou Baruque, continuando o texto, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo conforme Jeremias ditava todas as palavras. Então, hoje eu não quero que você se coloque no lugar do profeta Jeremias. Hoje eu quero que você se coloque no lugar do escriba, do escrivão, porque escriba se tornou tão pejorativo. Nem todos os escribas eram as pessoas não convertidas, assim como nem todos os fariseus. Lembram-se de Nicodemos? Lembram-se de Shaul Hachalia, que era fariseu? Então existiam bons escribas, pessoas que copiavam a Torá, e entre outras coisas, porque era uma profissão, um sofer, um escritor. Naquela época era profissão ele escrever, não existia impressora como nós temos hoje, não é? E eu quero que você se coloque no lugar de Baruque, escrevendo tudo aquilo. Escrevendo: olha, assim diz o Senhor, a Babilônia vai vir, vai ocupar a terra, vai destruir essa terra, e aqueles que escaparem da espada serão pegos pelas pragas, e aqueles que escaparem das pragas serão pegos pela fome, e os que escaparem da fome serão pegos por animais selvagens, e de modo que essa terra será destruída por causa dos seus pecados. E você escrevendo tudo isso, e você pensando, enquanto você escreve tudo isso, você está pensando: eu moro nessa terra, puxa, eu estou aqui, puxa, e os meus parentes, olha, e os meus primos, olha, os meus filhos, os meus tios, aquela pessoa lá que eu tenho orado, que não se converteu ainda. Se coloque no lugar dele. Ou, no caso dele, para sermos mais específicos ainda, como está escrito em Jeremias 45, do 1 ao 5, o Senhor revelou o que estava na mente dele, o que ele estava dizendo. Ele disse: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Eu estou exausto, eu não aguento mais, eu não encontro descanso. E o Eterno mandou dizer o seguinte para ele: assim diz o Senhor, destruirei o que eu edifiquei e arrancarei o que eu plantei em toda esta terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você. Qual que era aqui, e é o que eu quero trazer hoje, qual que era a ansiedade de Baruque? O que estava afligindo o coração naquele momento? Sabe o que afligia o coração daquele escriba, daquele escrivão, daquela pessoa que era amiga de Jeremias, uma pessoa que era próxima do profeta, uma pessoa que era um servo do Senhor? Eu não estou falando de uma pessoa ímpia, eu estou falando de um servo do Senhor. Todo servo do Senhor pode passar por situações como essa. Sabe qual que era o problema dele? Ele tinha grandes projetos para a vida dele. Ele era uma pessoa com grandes projetos. Ele era uma pessoa que planejava o futuro. Ele tinha grandes sonhos. Se coloca no lugar dele. Ele era uma pessoa que projetava: olha, eu vou ter aquilo, eu vou fazer isso. Não é? Imagina você com grandes sonhos e projetos em 2020. Grandes sonhos e projetos em 2020 para 2021. E de repente você vê tudo parando, tudo travando. Então o Eterno disse para ele, eu quero ler na Almeida, eu gostei muito da tradução da Almeida. Vou abrir para os irmãos aqui, para nós lermos juntos, que eu estava lendo na NVI até agora. Jeremias, capítulo 45, eu vou ler o versículo 4. Não, vou ler o versículo 5. O versículo 5 na Almeida está escrito assim:
E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, te darei a tua vida como despojo, em todo lugar onde fores. Qual que era a situação que acontecia no coração de Baruque? Ele estava projetando grandes coisas para a vida dele. Ele tinha grandes projetos. Porém, existia um grande decreto sobre toda a terra. E aquele homem não poderia mudar aquele decreto só porque ele tinha grandes sonhos e grandes projetos. Sabe, meus irmãos, a palavra que eu quero trazer aqui para você e que veio fortemente para mim é que se eu não estiver no centro da vontade do Senhor, eu vou me frustrar nas minhas expectativas, mesmo servindo a Ele. Mesmo sendo um servo do Senhor, por causa das nossas expectativas e dos nossos projetos pessoais, das grandes coisas que nós queremos conquistar. Ainda hoje nós conversávamos em casa, eu estava com uma pessoa aposentada, eu falei, puxa, talvez você que já é uma pessoa idosa, já conquistou o que desejou na vida, você já se aposentou, você já tem as suas coisas, já fez o seu pé de meia. Você agora projeta para o seu filho, você projeta para sua filha, os projetos que você tem agora nem são mais tão seus, porque aquilo que você almejou, você conseguiu conquistar, você foi uma pessoa bem-sucedida, mas agora se coloca no lugar de uma pessoa com 17, uma pessoa com 18, 19, 20 anos de idade, com uma pessoa de 30 anos que iniciou carreira, uma pessoa com 25 anos que abriu a sua empresa, e essa pessoa é um servo do Eterno, e ela recebe um profeta, o profeta chega, olha, é o seguinte, amigo, eu preciso da sua ajuda, eu estou preso, eu não posso ir, isso tudo está registrado em Irmiarro, capítulo 36, versículo 1 ao 7. Irmiarro disse a Baruque, eu estou preso, eu não posso ir ao templo do Senhor, por isso vá ao templo do Senhor no dia do jejum, muito provável que aqui era Yom Kippur, o dia da expiação, um dia onde havia um jejum coletivo de toda a nação de Israel, por mandamento, era o único dia da Torá, que descrito na Torá como mandamento de que haveria um jejum de um dia completo, um jejum de água, um jejum de comida, para que o povo se arrependesse e houvesse expiação, por isso Yom Kippur e o dia da expiação. E Irmiarro falou, eu não vou poder fazer isso, faça isso por mim, leve essas palavras, você vai ler diante do povo, porque talvez a súplica deles chegue diante do Senhor, e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Eterno contra este povo. E quando isso foi profetizado, ainda restavam 6 anos do reinado de Jeoaquim, então ainda anos correriam até que aquilo tudo se cumprisse, e na verdade já haviam 23 anos que o profeta Irmiarro profetizava na terra de Israel. Se coloca no lugar de Baruque, você tem ouvido há tantos anos isso que estava sendo profetizado e nada tinha acontecido até então. E aí depois você recebe a tarefa de levar o rolo com as profecias escritas. Só que no seu coração pesa a seguinte meditação: puxa, mas eu tinha tantos projetos para mim. Olha, eu tinha tantos sonhos para minha vida e tudo que eu projetei aqui nessa terra. Ah, meu irmão, minha irmã, se a sua expectativa principal, se o seu sonho principal estiver acima do que é espiritual, se a sua ansiedade estiver acima de servir ao Senhor e do mundo vindouro, você vai se frustrar nos seus projetos. Se você não tiver o entendimento, a revelação completa que nós estamos apenas de passagem nessa terra, imagina nós estamos aí com um canal novo no YouTube e eu começo a projetar grandes coisas para a minha vida e aquilo se tornar um Deus para mim. Se o meu trabalho se tornar um Deus, se o meu ministério se tornar um Deus, quantas pessoas fizeram do seu ministério um ídolo? Fizeram da vontade de crescer e serem reconhecidos um ídolo. Foi falado ainda agora há pouco, no programa anterior a este, programa Mensagem do Céu. Pessoas que começaram com simplicidade apenas porque queriam servir, queriam ser úteis na vida de outras pessoas.
e os holofotes chegaram, as luzes chegaram, e essas pessoas se desviaram dos seus caminhos e perderam o que era mais precioso na vida deles, a presença do Senhor. Perderam a vontade de apenas fazer por servir ao Eterno, por querer ser útil ao reino dos céus. E Yeshua, por diversas vezes, ele declarou: meu reino não é daqui. Vou pegar aqui o texto para os irmãos, eu acho importante. Meu reino não é daqui. Ele disse isso porque, talvez até para deixar para nós como uma precaução, como uma mensagem: olha, se vocês começarem trabalhando para mim, trabalhando para o reino, começarem a pensar que este reino é terreno, que este reino faz parte deste mundo caído, deste mundo que jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, vocês estão perdidos. Como que o meu reino pode ser daqui se este mundo está caído? Mas essa tentação pode acontecer com todos nós. Aconteceu com um grande servo do Senhor, uma pessoa que foi protegida por ele, uma pessoa que foi usada na vida de Irmião, foi usada na vida de Jeremias, poderosamente, para auxiliado em seu ministério. O profeta precisa de auxiliadores. Profetas precisam de auxiliadores. Agora, quem quer estar do lado de um profeta que profetiza destruição? Profetas precisam de auxiliadores, mas quem quer ser auxiliador daquele que profetiza que uma grande calamidade está para vir sobre toda a terra? Quem quer ser auxiliador de Yeshua, quando Yeshua dizia: aquele que não tomar o seu madeiro, aquele que não negar a si mesmo, não pode me ser meu discípulo? Quem quer ser discípulo do Mashiach, quando que ele diz o seguinte: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Todo aquele que quiser poupar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, este a terá de volta, este a salvará. Porque aquele que quiser salvar a sua vida tem que morrer. Quem quer ser discípulo deste profeta? Eu estou falando do profeta. Do profeta. Yeshua. Do ungido. Ele dizia: meu reino não é daqui. A nossa grande sede por projetos, por realizações. Quem não quer ter realizações? Eu tenho ensinado, inclusive, os irmãos: você precisa sonhar os sonhos do Senhor. E a gente começa a sonhar, começa a colocar diante do Senhor o que nós desejamos realizar, talvez até com bom coração. Talvez o seu sonho é que de alguma forma você seja útil através do seu trabalho na vida de outras pessoas. Quando eu trabalhava com prótese dentária, eu sabia que eu estava sendo usado pelo Senhor. Eu falava: Pai, usa essas mãos para poder colocar ali função mastigatória, sorriso, tantas pessoas com baixa estima, e o sorriso vai restaurar a autoestima dessas pessoas. Ah, Pai, quem sabe o Senhor não está usando um pouco das minhas mãos e eu colocando aqui o fruto do meu trabalho na boca de outras pessoas. Quem sabe o Senhor não está alterando a vida delas. Quantas vezes, com boa intenção, o seu projeto se torna uma pedra de tropeço na sua vida? E você começa a murmurar: ah, Pai, sério que isso tudo vai acontecer logo agora, Senhor? Logo agora o Senhor está pedindo para eu deixar tudo para trás? Logo agora? Yohanan capítulo 8. Capítulo 8, nós temos aqui o relato de Yeshua com Pilatos. Capítulo 8, versículo 35 em diante. Pilatos respondeu: porventura sou judeu, a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Estou lendo na Almeida. Respondeu Yeshua: meu reino não é deste mundo. Aleluia. Presta atenção no que Yeshua está falando. Presta atenção. Respondeu Yeshua: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui.
Dize-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Yeshua, tu dizes que eu sou rei, e para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é verdade. E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Eu vou ler em outras versões, eu gosto de comparar. Yohanan capítulo 18. Yohanan capítulo 18, versículo 36. Está escrito assim. Vou ler na NVI. Disse Yeshua, o meu reino não é deste mundo, se fosse os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Os meus servos pelejariam ao meu favor. Na Almeida Revista Atualizada, meu reino não é deste mundo, se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Yeshua deixou muito claro para nós de que esse mundo jaz no maligno. E que o reino dele não é daqui. Ah, meus queridos, eu me coloco aqui no lugar de Baruch, porque eu sei que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Todos nós podemos nos entristecer quando ouvimos uma palavra de que tempos difíceis estão por vir. Todos nós podemos ter medo, podemos nos angustiar dizendo logo agora. Ah, Senhor, logo agora. E vou dizer mais. Não é sempre, não é necessariamente você se entristece porque você recebe uma palavra de que tempos difíceis estão por vir, mas você pode se entristecer diante de um chamado do Senhor para a sua vida. O Senhor pode te dizer, olha, eu tenho algo para você em outro lugar, eu tenho algo para você em outra profissão, olha, tudo que você está fazendo é bom, mas eu tenho algo melhor para você, e você pode se entristecer, mas saiba que se o Senhor te chama para algo, se o Senhor faz algo com a sua vida, é para o teu bem, porque foi assim com Baruch. O que ele disse para Baruch? Ele disse, procuras tu agora grandezas? Não as busque, porque eu trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas eu o deixarei escapar com vida aonde quer que você vá, ou como está em algumas versões, darei tua alma por despojo em todos os lugares onde fores. Nós sabemos da grande mortandade que veio sobre a terra de Israel, quando a Babilônia marchou contra Jerusalém, contra Judá, e quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram deportadas, quantas pessoas tiveram as suas famílias destruídas, suas mulheres estupradas, seus filhos mortos. O próprio rei Zedequias teve os seus olhos vazados, seus olhos arrancados, ele viu os seus filhos e a sua família serem mortas antes que os seus olhos fossem arrancados do seu crânio, da sua cabeça. E o Eterno deu uma promessa para ele, olha, independente do que vai acontecer, eu vou poupar a tua vida. Saiba que se o Senhor faz um chamado para a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que é auxiliar do profeta, você que é auxiliar do profeta, você que é servo de Yeshua, o profeta, e você que é servo também, auxiliar de algum profeta nesta terra, além do profeta que está à destra do Pai nos céus. Saiba que o Senhor, se Ele te chama para algo, é porque Ele tem livramento para a sua vida. Ah, Caio, mas e os profetas que foram recolhidos e aqueles que foram assassinados? O Senhor os removeu para perto dEle. Para o Eterno, a morte não é o fim. Tenho até procurado ensinar isso para minha filha. Tem sido um assunto difícil, um assunto que toca muito ela quando a gente fala de morte, porque ela já começa a perguntar, mas pai, e quando vocês morrerem, como é que vai ficar? Como eu vou ficar? A gente tem ensinado sobre vida após a morte para ela. Ela vai fazer 5 anos. Já tem quase 5 anos. E nós temos ensinado sobre vida após a morte. Eu tenho ensinado, olha, aqui não é o fim, filha. Esse mundo é só uma passagem. O reino do Senhor não é daqui. Aqui não é o fim. Ah, mas nós, adultos, crianças, tudo que nós vemos parece que é o nosso fim. Parece que aqui é
o grande final da nossa vida e nós temos somente aqui, quando na verdade o pouco que nós vivemos está aqui. O pouco do que você vive está aqui. Qual tem sido o seu maior investimento? Você investe na sua carreira, Baruch Hashem. Você investe nos seus estudos, Baruch Hashem. Mas você investe na sua salvação. Você investe no seu tempo com o Senhor. Na amizade mais valiosa que você pode construir, que é com Yeshua. Que é com o Eterno. Que é com seu Pai que está nos céus. O auxiliar do profeta, chamado Baruch. Bendito. Bendito é o nome dele. Baruch. Baruch. Você bendita do Senhor. Auxiliar do profeta. Quando você escuta uma profecia como essa, qual tem sido a sua reação, meu irmão, minha irmã? Mas eu te digo no nome de Yeshua, que se o Eterno fala algo para você, é para o teu bem. E que os teus projetos, os teus sonhos, não te façam desviar. Imagina você se esse homem se desviasse por causa disso. Se Baruch se desviasse por causa dos planos e projetos dele, pessoais, expectativas, planos e projetos pessoais podem nos trazer grande ruína. Que não seja assim com a sua vida, meu irmão, minha irmã. No nome de Yeshua Mashiach. No nome de Yeshua. Que sejamos fortes. Nós estamos de passagem aqui. Não estou dizendo que é para você parar de sonhar, parar de projetar. Eu mesmo faço muito isso. Mas nós precisamos dizer sempre, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. É a meditação que eu quero trazer hoje para os irmãos. E eu espero ter sido útil na sua vida. No nome de Yeshua. Seja forte, seja fortalecido. Grandes coisas o Eterno tem preparado para todos nós. Um reino inabalável quando Yeshua voltar. Um reino inabalável. Essa tem de ser a nossa maior esperança. Esta é a minha maior esperança. Esta é a minha maior esperança. Não sei se eles tinham noção de que quando essa profecia veio, antes dela ser lida até, 7 anos ainda restavam do reinado de Jeoaquim. 7 anos. Imagina ele com aquela palavra durante os 7 anos seguintes. Como você se comportaria? O Eterno é bom! Mas nós precisamos ter essa realidade muito clara na nossa vida. Nós estamos de passagem aqui. Não deixe de sonhar, não deixe de projetar, mas eu não posso negar, ignorar que este mundo está no maligno. Foi entregue ao nosso adversário e ele vai ser destruído. E Baruch Hashem, que o Eterno vai destruir todo o mal no dia certo, no tempo certo, quando Yeshua voltar. Seja forte. O Eterno tem grandes coisas para nós. Sim, ainda aqui, sim. Mas no mundo vindouro, seja forte, meu irmão, minha irmã. Não se intimide diante de situações ruins. O Eterno, ele faz forte o seu povo. E ele disse, e ele prometeu a Baruch. Olha, você tem a paz no teu coração, onde quer que você for. Eu vou poupar a tua vida. Eu vou te guardar. Eu vou te guardar. Eu acredito que a gente só dá peso para essa palavra. Ou no caso de Baruch, ele só foi dar peso para essa palavra. Quando ele viu os muros caindo, quando ele viu o templo sendo incendiado e a vida dele sendo poupada, ele disse, o Senhor é bom e ele me poupou de todo aquele mal. O Senhor é bom e ele não fez eu me frustrar nos meus projetos. O Senhor é bom e ele não deixou que eu construísse e depois visse tudo sendo destruído. E quem sabe, querendo proteger os meus bens, não morresse em batalha. O Senhor é bom, ele guardou e preservou a minha vida. Seja fortalecido, seja fortalecida, minha irmã. Meu irmão, no nome de Yeshua HaMashiach, grandes coisas ele tem para nós. Grandes projetos ele tem para a tua vida. Seja aqui, ou seja no mundo vindouro. No nome de Yeshua.